Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Natália Engel. O vídeo passado eu nem apareci, né? Pois é, mas é que eu tava um pouco atribulada aqui com as minhas coisas e para andar mais rápido eu acabei só filmando o trabalho, né? E a execução do trabalho. Então, para quem assistiu o vídeo passado, eu montei, né, um bloco feito de tiras. E eu expliquei no vídeo passado que eram tiras de tecidos já cortadas, né, que eu comprei fora do Brasil. E aí eu expliquei a questão das estampas, que era um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Só que tudo isso, gente, são observações que a gente faz, que a gente que tem um pouquinho mais assim de experiência e a gente começa a notar entre um produto e outro. Só que eu apenas quis dizer uma característica de alguns lugares, de alguns tecidos importados. Mas isso tudo nada impede também de você, sendo uma brasileira, fazer um trabalho bem estampado, usando tecidos todos bem estampados. É uma questão de gosto, né, gente? Na verdade é isso. Mas alguns tecidos realmente se caracterizam pelas suas estampas, né? E inclusive os batiks, né? Para quem conhece sabe do que eu tô falando. Eu gosto muito dos batiks, acho lindos. Mas eu realmente prefiro muito mais os tecidos nacionais, né? Os nossos tecidos têm qualidade excelente, as estampas são bonitas, as cores são bonitas, né? Agora, tudo isso é apenas uma observação, tá bom? Só para quem viu e achou que talvez eu pudesse estar misturando demais as estampas, por isso que eu toquei nesse assunto. Mas eu prefiro os nossos. E por isso que no vídeo de hoje eu trouxe um trabalho muito simples que eu prometi no vídeo passado, também feito com tiras, e para você que está em casa poder comparar eu usando os tecidos nacionais e as estampas e as cores mais da maneira que nós brasileiros temos o costume de usar, e você vai comparar com o que eu fiz no vídeo passado. É lógico que eu vou trazer o que eu fiz no vídeo passado aqui por um do lado do outro. Muito bem, o trabalho de hoje, ele é muito simples. Ele é até mais simples do que eu fiz no vídeo passado. Mas a ideia é muito boa, você pode usar as cores do jeito que você quiser, de acordo com o seu gosto, de acordo com o que você tem aí na sua casa. Pode, inclusive, ser feito com tiras de retalhos bem coloridas, tá? A ideia é essa, mostrar para você um trabalho simples e que vai te dar liberdade de você usar o material que você tem aí em casa. Apenas segue as dicas de medidas que eu vou explicar aqui, que você vai aprender tudo comigo aqui no vídeo. Então vamos lá pro vídeo? Então aqui eu separei essas 3 cores de tecidos, estão todos em faixas, porém, ó, cada um está de um tamanho, tá? Apenas a largura que tá tudo igual, tá? Estão todas com 6 centímetros de largura, tá? Inclusive esse aqui, ó, tava tudo em pedaço, era um retalhinho bem pequeno que eu tinha, ó. Eu já cortei 4 faixas dessa aqui, no tamanho que tinha, no comprimento que tinha. Então, só arrumei aqui a largura. Estão todas com 6 centímetros. O que eu vou fazer? Por que elas estão com 6 centímetros? Porque eu calculei um quarto do bloco, vamos dizer assim, um quarto do bloco com 15 por 15. Por que 15 por 15? Porque
essas faixas foram calculadas para ficar com medida final de 5 centímetros. Como eu estou usando a margem de costura de meio, que é tona industrial, então eu somo mais 1 centímetro de margem de costura. Por isso que eu cortei todas com 6, ok? Então, por que que eu fiz o cálculo para 15 centímetros? Porque 15 é um número divisível por 3. Então, 3 vezes 5 dá 15, ok? Então, eu sei que a medida final de cada faixa tem que ser 5 centímetros. Achada essa medida, aí eu somei a margem de costura. Então, eu somei mais 1 centímetro no meu caso. Para você que estiver usando a máquina doméstica com margem de costura de 0,75, você vai somar 1,5, tá bom? Mas, Natália, eu quero usar 4 cores de tecidos. Ok, então você faça o cálculo do seu bloco. Na verdade, esse bloco, ele é composto por 4 quadrados, tá? Aqui eu estou fazendo o cálculo para 1/4 desse bloco inteiro. Um quadrado apenas que vai compor o bloco. O bloco, no total, ele tem 4 quadrados, beleza? Então, Natália, eu quero usar 4 cores. Muito bem. Qual medida que eu uso? Aí você vai ter que definir a medida de cada quadrado desse bloco de acordo com o material que você tem. Então, se você vai usar 4 cores, tem que ser um número divisível por 4, certo? Tudo bem, Natália. Então tá, eu vou usar 4 cores, eu quero mais ou menos do mesmo tamanho que o seu. Tá, 15 não vai dar porque não dá número exato, mas 16 dá. Você pode cortar 4 faixas de 4 centímetros. Isso eu estou falando a medida final. Primeiro a gente faz cálculo com medida final. Por quê? 4. 4 vezes 4, 16. Então, ele vai ter cada quadrado desse bloco, ele vai ter 16 por 16. Então, cada faixa, né, cada cor que você vai cortar, ela vai ter 4 de largura por 16. Isso é medida final. Achada a medida final, aí você vai somar a sua margem de costura que você está usando. No meu caso, vou somar 1 centímetro. Se você tiver com a máquina doméstica, você soma 1,5, ok? Então, eu estou falando, dando exemplo com essas medidas, mas eu espero que você entenda o porquê que eu estou, vamos supor, no caso aqui, que você tenha entendido o princípio, né? Então, por isso que eu expliquei. Não, eu quero com 4 cores, então você tem que achar uma medida um número que seja divisível por 4. Então, citei o exemplo de 16, mas poderia ser com 12, né? Porque aí se fosse 12 por 12, quanto que seria cada faixa se você fosse trabalhar com 4 cores? Cada faixa teria 3 centímetros de largura, porque 4 vezes 3 dá 12. Então, cada faixa teria 3 centímetros de largura por 12 de comprimento. Isso é medida final. Só depois você soma a margem de costura. Eu tô frisando muito isso porque eu já vi muita gente se embananar e esquecer de somar a margem de costura. A gente sempre faz o cálculo para medida final. Achou a medida?
agora sim você soma a margem de costura em todas as medidas. Então, tanto na largura quanto no comprimento, ok? Então, vamos lá. Então, no meu caso, eu vou formar um bloco de 30 por 30. Por que 30, Natália? Você está acabando de me falar que é 15. Porque esse bloco que eu vou fazer, ele é composto de 4 blocos menores. Então, cada bloco menor vai ter 15 por 15. Certinho? Então, eu faço o cálculo para cada bloco menor. Se eu sei que eu quero fazer um bloco de 15 por 15 e eu vou trabalhar com 3 cores, eu sei que então cada faixa minha vai ter que ter 5 de largura. Por quanto de comprimento? 15. Não é a medida que eu estipulei? 3 vezes 5, 15. Então, eu corto com 15 também de comprimento. 5 de largura e 15. Achei a medida? Agora eu sei que é 5 por 15. Agora eu somo tanto na largura quanto no comprimento, no meu caso, 1 centímetro. Então, eu cortei com 6. Como eu estou trabalhando com faixas de retalhos, eu apenas coloquei na medida da largura. Aqui o comprimento, cada uma tá de um tamanho. Depois eu refilo e coloco tudo com 16, ok? Então, vamos lá. Agora é muito simples. Feitos os cálculos, achadas as medidas, tudo certinho. Agora é só emendar. É muito simples, é muito rápido, né, gente? Por isso que eu escolho coisas fáceis para ensinar para vocês, porque eu gosto de ensinar o princípio, o fundamento do trabalho. Por quê? Porque aí você vai poder calcular de acordo com o material que você tem, de acordo com o tamanho que você quer fazer e sem erros. E por isso que eu friso muito determinadas coisas. Acha as medidas finais primeiro, só depois que tudo calculado, soma a margem de costura em cada uma das medidas, tá bom? Então, agora eu vou só emendar. Mas, Natália, cada uma tá de um tamanho? Tá, gente, porque eu já expliquei, porque é tudo de retalho. Esse retalho vermelho aqui, por exemplo, só tinha uma faixa de tecido que era mais ou menos desse tamanho. Aí eu vim e só cortei a largura, tudo com 6, tá? Esse aqui já era um pouquinho maior, esse aqui bem maior. Mas o que eu vou fazer? Eu vou emendar tudo aqui, não importa, não tem problema. Depois eu refilo com quanto? Com 15? Não, com 16, tá? Tem 1 centímetro de margem de costura. Então é isso que eu vou fazer em 4 partes, vou fazer 4 joguinhos desse. Eu não falei que o bloco final ele é composto por 4 quadrados menores? Então, cada quadrado vai ser assim, ó, composto por essas 3 faixas. Então, eu emendo aqui e depois vou refilar com 16 centímetros. Vou formar 4 quadrados iguaizinhos a esse, na mesma posição as tiras, tá? Para esse caso. Agora, se você quiser fazer tudo colorido, cada tira de uma cor, sem problema. É gosto de cada um, ok? Então, vou emendar aqui e já vou refilar com 16 centímetros e já volto mostrando o final do trabalho para vocês. Viu como que é rápido? Então, aqui, ó, já emendei tudo. Já refilei. Então, lembrando, com quanto que eu cortei aqui o comprimento de cada um? 16. Por quê? Porque eu calculei para esse quadrado ficar com medida final 15 por 15. Então, aqui nesse comprimento das tiras tem que ser com 16. Só que trabalhos como esse, eu sempre prefiro. Pega as tiras maiores, emenda, você só vai arrumar, cortar
na largura, tá? Isso se você quiser tudo padronizado, conforme eu fiz aqui, tá? Agora, se você quiser fazer o trabalho cada tira de um tamanho, sem problema, só que se você depois refila o quadrado, né? Tudo no esquadro certinho, deixando os cantos aqui com 90 graus e os 4 quadrados do mesmo tamanho. Ok, fica um trabalho lindo e certinho e correto, porque se você cortar com esses ângulos aqui tortos, aí seu trabalho não vai ficar legal, tá bom? Então, é isso, ó, já cortei tudo. Agora, como que é esse bloco? É aquele, eu escolhi como parte central, vou deixar nessa cor que eu já coloquei uma cor de destaque, esse vermelho escuro. Então, aqui, ó, muito simples, agora é só costurar o bloco assim, e ele forma esse catavento aqui no centro, ok? Tá vendo como que dá bastante destaque? Se você quiser fazer um trabalho como esse, e dá bastante destaque para essa parte aqui do centro, é só você fazer assim, dessa maneira, nas cores que você quiser, do seu gosto, a combinação que você quiser. Mas é interessante escolher uma cor de destaque, porque daí fica bem mostrando esse catavento que se formou aqui no centro. Então agora é só costurar primeiro entre eles e depois entre carreiras. E vai estar pronto. Já volto mostrando. E aqui está o bloco montado, pronto. Olha como ficou bonito, ficou bem interessante, né? Eu gostei bastante. E essa parte aqui em vermelho escuro era um pouquinho de tecido que eu tinha, era um pedacinho assim, de nada de tecido. Então, montei e ficou bem bacana. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, para comparar, a questão que eu falei no vídeo passado, para quem viu, a questão da cor, dá destaque para esse catavento aqui do centro. Eu sei que o do vídeo passado ele foi colocado na diagonal, mas forma um catavento no centro também. Olha, tá aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, tá vendo que aqui, ó, que eu falei no vídeo passado, tem um catavento? Tudo bem que os quadrados eles foram cortados na diagonal, mas aqui também formou. Tá vendo como não deu destaque para esse catavento aqui do centro? E esse deu? É a questão do jogo de cores que eu comentei com vocês, tá? Aqui, ó, apareceu bastante, já aqui não apareceu. Já nesse outro aqui, que foi dos mesmos tecidos que eu usei, porém eu separei as metades que tinham só o azul mais claro, já destacou um pouquinho mais. Nesse aqui, eram os mesmos quadrados, tá? Só que eu separei, ó, nesse de cá, ficou com uma parte do catavento no claro e uma parte no escuro. Esse aqui, então, nem tem catavento, vamos dizer assim, para observar. E a questão das estampas, conforme eu falei para vocês, a gente está acostumado aqui no Brasil, assim, até usa estampas grandes, usa sim, usa bastante, mas não tão misturadas umas com as outras. Então, se a gente usa uma estampa grande, a gente procura usar um liso, ou um poeirinha, ou um poazinho, né? Para equilibrar um pouco as coisas. É isso que eu acho, tá? Eu gosto mais das coisas um pouco mais equilibradas, certo? Mas não deixa de ter sua beleza, né, gente? É uma questão também de gosto, né? E a gente tem que respeitar o gosto de cada um. Eu prefiro mais assim, mas tudo bem, eu falei, eu não gosto de desperdiçar material e eu quis trazer aqui para vocês compararem uma coisa com a outra, né? Então, o trabalho de hoje, minha proposta de hoje foi esse, muito simples, muito fácil. Então, por isso que às vezes quando eu trago trabalho assim mais simples e mais fácil, eu gosto de explicar bastante para vocês,
porque como eu falei, assim eu dou liberdade para você criar em cima a partir desse aqui, porque eu tô te ensinando aqui o fundamento, né, do bloco, a base, o cálculo base, como você tem que fazer. A partir daí, você monta de acordo com o material que você tem, usa as cores que você mais gosta e te dá liberdade, né, de você usar do jeito que você quiser e de você criar muito mais em cima disso, tá bom? Espero que tenha gostado, foi feito de coração para vocês, com o maior carinho. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.